Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Aqui quem fala é o professor Daniel, sou coordenador docente da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, né? Sejam todos muito bem-vindos. Daremos início a mais um webinar da nossa Liga Acadêmica, da LASE, é uma liga multiprofissional, interdisciplinar, criada no ano de 2016, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais, né, que conta com a atuação de docentes e discentes de diversos cursos na área da saúde, vinculados à Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Gostaria de abrir o webinar. Né, tradicionalmente, é bom a gente ter uma ideia do alcance aí que nós estamos atingindo. Gostaria, por favor, que as pessoas que estão nos ouvindo aí nesse momento manifestassem via chat de qual cidade estão nos assistindo, para que nós tenhamos aí uma ideia, né, do alcance que nós estamos tendo com esse evento, tá? Antes de apresentar o nosso convidado para a apresentação. Então, por favor, informem para nós. Ribeirão Preto, São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, Taquaral, São Paulo, Jaú, São Paulo, Uberaba, Minas Gerais, Ribeirão Preto, Ituiutaba, Minas Gerais, Franca, São Paulo, Itapajipe, Minas Gerais, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, São Paulo, Franca, Ribeirão Preto, Uberaba, Patos de Minas, Minas Gerais, Franca, São Paulo. Muito bom, agradeço a todos aí que se manifestaram. Muito bom a gente ver que está tendo um alcance para além da própria cidade, para além da própria região, conseguindo atingir, né, o estado de São Paulo, regiões mais próximas, né, outras regiões do estado de Minas Gerais. Muito bom a gente conseguir que a LASE vem conseguindo, né, por meio desses webinars, que é uma prática nova para nós, né, nós nos adequamos, né, a esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia. Espero que todos estejam bem, né, que todos estejam em segurança, ao máximo possível, né, seus familiares também, e fico contente, né, em ver pessoas de diferentes locais, né, e diferentes estados nos acompanhando e participando aqui conosco desse momento que para nós é muito importante. Então, gostaria de fazer agora a apresentação, né, do fisioterapeuta Rogério Barbosa, né, ele vai falar um pouco melhor, né, sobre toda a formação dele, mas eu já destaco, né, que o Rogério aí, ele tem uma atuação muito interessante, né, e já de longa data, né, dentro do basquete, né, é o atual fisioterapeuta do SESI Franca, do SESI Franca São Paulo, e com certeza ele vai trazer aqui um tema muito pertinente para nós, um tema que é do cotidiano do fisioterapeuta, particularmente do cotidiano do fisioterapeuta que trabalha no basquete, né, envolve uma lesão muito frequente nessa prática esportiva, e também em outros esportes, né? Depois ele vai comentar melhor sobre isso. E a dinâmica que nós vamos aqui usar hoje, conversei com o Rogério antes e ele permitiu aí uma liberdade muito grande para que a gente faça um bate-papo, né, durante a apresentação. Então, caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, queiram perguntar algo para ele, usem o chat para isso. Eu vou moderar, né, essa discussão. Então, na medida que as perguntas forem chegando, eu vou encaixando durante a apresentação e aí nós vamos fazendo um bate-papo com ele. Ele vai contando um pouco melhor da experiência dele, esclarecendo as dúvidas que vocês tiverem. Bom? Então, Rogério, mais uma vez eu queria agradecer muito, tá, em nome da nossa Liga Acadêmica de Saúde Esportiva. Deixo a palavra a você, né? Fique à vontade. Enquanto você se apresenta, eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação, tá bom? E aí você vai me orientando aí quando passar, quando seguir adiante aqui nos slides, tá bom? Fique à vontade. Muito obrigado, professor Daniel. Me sinto lisonjeado em poder estar fazendo parte desse webinar. Queria agradecer à LASE, né, pela confiança, pelo convite, né, de estar podendo
compartilhar os meus conhecimentos e trocar uma ideia para a gente estar aprendendo junto, né? Nessa noite aqui de quarta-feira. Eu tenho 23 temporadas no basquete de Franca, né? Comecei no basquete, a gente chama aqui de rodoboy, que é o pessoal que limpa o chão na hora que o atleta cai, né? E fui fazer faculdade. Quando voltei da faculdade, por ser um apaixonado pelo basquete, mas a altura não me permitiu ser jogador, comecei a trabalhar com as categorias de base. Logo na minha terceira temporada eu fui para a equipe adulta e estou à frente do departamento de fisioterapia aqui no SESI Franca Basquete há 23 temporadas. E o nosso tema de hoje, né, é um tema muito interessante para o fisioterapeuta. Eu digo isso por quê? Porque nós precisamos, para já dar o pontapé inicial, saber que tipo de reunião nós queremos ter. Se nós queremos ter uma reunião mágica ou se nós queremos ter uma reunião trágica. Então eu brinco muito com esses termos porque qual que é a reunião mágica? É que vocês vêm, participem, estamos num período difícil, de pandemia, tentando nos reinventar, dando palestra online. Se você vem com esse estado de espírito, de perguntar, de participar, vocês vão sair daqui, e eu também, de uma maneira melhor. Quando você vem torcendo para acabar logo, entra e sai da sala toda hora, e não leva nenhum tipo de informação, eu brinco que é uma reunião, que é uma palestra trágica. Então, pessoal, vamos fazer de tudo para que esse nosso bate-papo, que essa nossa palestra seja uma palestra mágica. Que vocês entrem aqui e saem de uma maneira diferente do que entraram. E o tema de hoje que eu vou falar é entorse de tornozelo no basquete profissional. Se você é fisioterapeuta e pensa em trabalhar com ortopedia, pensa em trabalhar com fisioesportiva, é uma lesão que você vai ter frequentemente. Então, se você está trabalhando com ortopedia ou trabalhando com esportiva, nós precisamos já diferenciar, porque a entorse do tornozelo na população normal é um tipo de conduta que nós vamos ter. A entorse de tornozelo no atleta de alto rendimento é outro tipo de conduta que nós vamos ter. E hoje nós estamos focando, essa aula aqui é direcionada para o atleta de alto rendimento. Eu costumo falar que o atleta de alto rendimento é igual um carro de Fórmula 1. Você tem que trocar pneu com o carro em movimento, ele anda a 300 por hora, mas estraga todo final de semana. Então são muitos ajustes que nós temos que fazer durante o campeonato em vigor. Durante a partida, ela está correndo e nós estamos ajustando muitas condutas. Só para vocês terem uma ideia, a entorse do tornozelo ela envolve em torno de 20% de todas as lesões esportivas. Então isso é muito dentro do esporte. É a lesão mais comum em todos os esportes. No basquete, ela é mais comum ainda. Em algumas equipes, chega em torno de 40% de todas as lesões são lesões por entorse do tornozelo. Para vocês terem uma ideia, uma estatística recente, a entorse do tornozelo numa cidade igual São Paulo chega a ter 1.000 entorses de tornozelo num dia. Então é muita coisa. Chega a ser 10% de atendimento de todo pronto-socorro, né? A entorse de tornozelo. E nós estamos focando hoje no esporte, no basquete, e é isso que nós vamos levar adiante, né? Vamos passar o primeiro slide para a gente ter uma ideia de que nós estamos falando. Primeiro, nós estamos falando de tornozelo, certo?
Então, existem inúmeras lesões do tornozelo. Nós estamos nos atendo à lesão de entorse. Dentro da lesão de entorse, o que acontece de mais comum, chega a 85% dos casos, a entorse ocorre em inversão, quando a gente vira o tornozelo para dentro. Isso é muito importante, porque quando você vira o tornozelo para dentro, você machuca os ligamentos da parte de fora. Então, 85% das lesões por entorse, elas acometem o complexo lateral do tornozelo. E quais que são os ligamentos que tem ali no complexo lateral que são mais acometidos? É o ligamento fíbulo-talar anterior, também pode ser acometido o ligamento fíbulo-talar posterior e o ligamento fíbulo-calcâneo, né? Então, esses são os mais acometidos. Existem lesões associadas e existem outras lesões que nos preocupam muito, que são as lesões mediais do tornozelo. No próximo slide, eu acredito que a gente tem até um vídeo mostrando um mecanismo de trauma dos dois jeitos. Uma foto mostrando você virando o pé em inversão e acometendo os ligamentos laterais, e um videozinho, que se a gente conseguir passar agora, que é de um atleta da NBA que machucou o complexo medial do tornozelo. Então vocês veem que na aterrissagem, né, ele é tocado no ar e ele já cai com o estresse medial do tornozelo. Por que a gente colocou esse vídeo e se preocupa muito com as lesões mediais? Porque são justamente aquelas que dão mais trabalho. Elas são menos frequentes, mas dão mais trabalho. Inclusive aqui dentro da nossa equipe, uma das poucas lesões que foram operadas foi uma lesão medial, que além da lesão do ligamento deltoide, teve um arrancamento ósseo no maléolo medial. Esse atleta foi operado por um médico cirurgião especializado em tornozelo e teve sucesso na reabilitação. Aqui o nosso médico, o Dr. Marcelo Cruz, na época era o médico coordenador, acompanhou a cirurgia, ajudou em São Paulo, e a gente conseguiu reconstrução ligamentar boa e recuperar bem esse atleta. Dentro desses 23 anos, eu tenho um N muito grande de atletas que passaram por tratamento de entorse de tornozelo comigo. E felizmente, em 23 anos, eu tive 2 casos que evoluíram para a cirurgia. Isso mais para frente, durante a nosso bate-papo, vocês vão perceber que a realidade da entorse, por isso que eu quis trazer esse tema, é de tratamento conservador. Então, nós precisamos tratar uma lesão muito frequente, tanto no paciente comum como no atleta. Ela é uma lesão que nós temos muito a atuar na fisioterapia e que a grande maioria dos tratamentos, e com êxito muito grande, ela aceita muito o tratamento conservador. Numa estatística maior, mundial, 10% dos tornozelos evoluem para uma outra doença, que é a instabilidade do tornozelo. Esses são os que vão geralmente para a cirurgia, os que têm lesão associada e os que desenvolvem instabilidade. Então vamos continuar. Pode passar o próximo slide para a gente dar sequência. Antes da gente entrar nas evidências científicas, eu vou fazer alguns comentários que eu fiz propositalmente. Eu não quis colocar slide a respeito de exame físico, nem de exame complementar, nem de graus, mas eu vou falar a respeito disso. Por quê? Hoje, o grande desafio nosso é juntar a nossa experiência prática, a nossa expertise clínica para tomadas boas de decisão,
aos trabalhos científicos. Então, nós temos expertise, trabalhamos, estamos na linha de frente, estamos com a mão na massa, o atleta acaba de torcer o tornozelo, é você que está ali, e tem o pessoal que está na faculdade, que está estudando, que está no laboratório, e muitas vezes nós também. Aqui nós já tivemos parcerias ótimas que conseguimos equalizar o que se via na prática e o que se via na parte científica. O que a ciência diz? Nós temos que ser pautado pela ciência e também temos que ter jogo de cintura para trabalhar no dia a dia. Então, uma dica de jogo de cintura boa é que você, na hora que o cara torce, o atleta torceu, ou a atleta torce o tornozelo, dói demais. Então, muitas vezes você já fica com dificuldade para saber se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3. Na hora, muita gente vai te perguntar. E tem atleta que torce pela primeira vez o tornozelo e fica desesperado, e muitas vezes nem é tão grave assim. E tem outros que já estão acostumados, que sofrem a entorse do tornozelo, amarra o tênis mais forte e até consegue continuar treinando. Então, bom mesmo para você dar uma examinada, de 4 a 7 dias depois da entorse, né? Então, onde que você vai ver, se você for tentar fazer algum teste ali na hora, muitas vezes o atleta torceu o tornozelo, já tem profissional que quer testar para ver se tem gaveta. Isso tudo a gente não recomenda. Torceu, acalma o atleta, com cuidado, tira o tênis. Ou, se possível, já começa o tratamento com a crioterapia, gelo, elevação do membro, para tentar levar o atleta para um local mais seguro, ele esperar aqueles 20 minutos ali de desespero para a gente ver se nós vamos conseguir fazer um exame. A respeito de exame, o que a gente tem também? O raio-x é um exame importante na entorse do tornozelo. Para a população normal, existem algumas regrinhas, né? Muitas vezes a gente chama de regra de Ottawa, né? Dor em saliência óssea, se o paciente consegue andar, dá 1, 2, 3, 4 passos. Mas no esporte de alto rendimento, isso aí nós não usamos. Geralmente nós fazemos raio-x em todas as lesões. Por quê? Porque no esporte de alto rendimento, você precisa documentar todas essas lesões. Não pode passar uma fraturinha ali e a gente não ter controle, porque tem a parte judicial, né? Nós temos muita responsabilidade e o atleta vale muito dinheiro, tanto para o clube como para o próprio atleta, né? Então tem atleta que tem salário de 100 mil reais. Se esse atleta ficar um mês sem trabalhar, é prejuízo de performance para o clube, para a imagem do atleta, e a pressão cai em cima do departamento médico, principalmente do fisioterapeuta. Então, vocês vão perceber, se vocês forem trabalhar com esporte de alto rendimento, é que a gente pede um pouco mais de exame do que o normal para a população normal. Por exemplo, na população normal quase não se usa ressonância magnética para lesão do tornozelo de entorse. Mas no esporte de alto rendimento a gente precisa descartar todas as possibilidades de lesões associadas, então se pede também ressonância magnética, né? Então se pede mais exames nos atletas do que nas pessoas comuns. Então eu falo, por isso que eu não quis colocar slide de grau de lesão, só quis falar, porque esses graus eles se misturam. Mas vamos lá, temos 3 graus. O primeiro grau é aquela entorse mais leve, que não tem ruptura ligamentar, muitas vezes só tem um estiramentinho, e o atleta consegue andar, a evolução é muito boa. A lesão de grau 2 é aquela que já tem ruptura pelo menos de um ligamento, né? Geralmente rompe o fíbulo talar anterior, dá mais sintoma, edema, hematoma, o atleta não consegue andar, e isso gera um pouco mais de preocupação. Já a lesão de grau 3, na literatura atualmente, o pessoal tem até recomendado
é quando você tem a lesão ligamentar completa de mais de um ligamento, né? Geralmente o fíbulo talar anterior e o fíbulo calcâneo. E a lesão de grau 3, na teoria, se indica cirurgia. Mas na prática, nós temos discutido com o atleta a viabilidade disso tudo. E normalmente o atleta faz a opção por não operar, porque hoje os atletas têm contratos curtos, né? E tem agentes que cuidam da carreira deles, e isso tudo influencia. Então, para a gente dar o pontapé inicial nessa parte de tratamento, eu trouxe alguns artigos científicos, vocês podem ir passando, por favor, os artigos. Eu vou comentar superficialmente para a gente ter uma boa tomada de decisão. Crioterapia. Tem trabalho científico bom envolvendo crioterapia, trabalho científico há até, né? Nós gostamos muito de usar, usamos no nosso dia a dia e usamos de diversas maneiras, com compressão e elevação, gelo direto no tornozelo, 20 minutos, fazemos price muito bem feito nos 2 primeiros dias, colocando gelo 20 minutos, de 2 em 2 horas, a gente usa bastante gelo nos primeiros dias, né? E tem muita comprovação científica. Pode passar o próximo. O ultrassom já é ao contrário. Nós já usamos muito ultrassom. A gente começou a ver que na literatura não tinha muito respaldo, né? Então a gente tem usado cada vez menos. Muitas vezes associou-se o tratamento de ultrassom na fase subaguda, né? Iniciando com um aparelho pulsado, né? Com baixa intensidade, mas mesmo assim não mudou muito a estratégia do tratamento e parece que na literatura também mostrou que o ultrassom para esse tipo de lesão não está sendo carro-chefe não. Pode passar o próximo. O laser também a gente usa porque tem muito atleta que ele cria eu chamo de neuromarketing, né? Ele já usou laser uma vez e se sentiu bem. Psicologicamente ele se sentiu bem, achou que teve efeito bom. Nós temos os recursos aqui para usar, mas também não é o que seduz a gente, né? Então, trabalho científico de baixo, né? Trabalho D, né? Não tem muito respaldo para laser. A ultrassom muitas vezes até contraindica. Então, usamos muito pouco, só se a gente achar que numa situação vai ajudar numa ansiedade do atleta. Pode passar o próximo. Então, o que a gente gosta mesmo é de se envolver e os resultados aparecem com a parte da cinesioterapia. Então, já é bem descrito que os atletas que têm menor mobilidade no tornozelo, que têm dificuldade em fazer os movimentos de dorsiflexão, eles têm maior probabilidade de lesão. Então, o que a gente imagina? Estamos com trabalho para exercício e gelo. Terapia manual. Então, são coisas que a gente faz com frequência. Pode passar o próximo. Aí, o que eu gosto muito de fazer? Em todos os cursos que a gente participa, nós demoramos muito mais tempo com a parte do diagnóstico, com a parte da classificação, do que com o tratamento. A ideia aqui hoje é justamente entregar o ouro para vocês. Então nós vamos mostrar o que nós fazemos. E eu gosto de separar, apesar também das fases se misturarem, e a arte da fisioterapia está em você liberar de uma fase para outra sem ofertar risco ao atleta, em 3 fases. A primeira fase do tratamento é essa que vocês estão vendo aí. Tem os videozinhos. Então, usamos com frequência crioterapia, acho que é o slide anterior. E aí vocês estão vendo que precocemente nós já começamos com exercícios ativos de mobilidade para o tornozelo.
Então, o atleta está fazendo exercício associado com elevação da perna reta, dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo. Isso aí é no segundo dia pós-lesão já. Conseguiu fazer, vamos fazer. Outras técnicas que nós usamos já logo de imediato, assim que conseguir, é a hidroterapia. Você vê o atleta está fazendo movimentação por quadril, mas quando ele não está conseguindo andar, está mancando, e ele entra na hidroterapia e consegue fazer alguma movimentação mais dinâmica, psicologicamente influencia muito, além do efeito da água sobre a articulação que está edemaciada, ser muito proveitoso. Um recurso um pouco mais moderno que a gente usa são as botas pneumáticas, né, que é essa foto aí no meio. Então, esse tem um atleta nosso, acho que é o Didi, que está aí, que até foi draftado para a NBA, e está usando, tem várias marcas, né, o Recovery Pump, o Normatec. Então, a bota compressiva é o quê? É para justamente me ajudar nesse outro videozinho na sequência que eu estou fazendo no outro atleta nosso chamado Márcio, que sofreu entorse, e você faz uma drenagem manual. Então, o que acontece? Quando você tem um número de atletas grande, a máquina ela te ajuda bastante, né? Então, o que a bota compressiva faz? Ela deixa o tornozelo mais desinchado. Mas você pode fazer isso com a sua própria mão. E você fazendo a drenagem linfática manual, ela te ajuda bastante também em você desensibilizar o local onde foi machucado. Logo em seguida, pessoal, nós passamos para a segunda fase. Né? Rogerinho, mas e os dias? É assim que o atleta conseguir. Assim que ele conseguir, vocês verem que eu tenho uma preocupação grande em levar o atleta para a quadra. Então, isso funciona muito bem. Vocês viram naquele vídeo anterior que eu estou fazendo a drenagem no Márcio dentro do ambiente. Ele está vendo os outros atletas treinarem. Então, passou aquela primeira fase, 4 a 7 dias você examina, está melhorando, usou bastante price, ou gelo, a elevação, a compressão nos primeiros dias. Já estamos transicionando para poder fazer exercício. Então, aí vocês estão vendo 2 vídeos que eu gostaria que rodassem. Um é a respeito da esparadrapagem, né? Que nós podemos conversar a respeito disso também depois. A respeito de trabalho científico envolvendo esparadrapagem, que a gente chama de bota, né, de esparadrapo. Eles dizem que tem um efeito bom nos 20 primeiros minutos. Mas na nossa prática é uma terapia que a gente usa de frequência, preventivamente usamos quando o atleta está em retorno também para atividade em quadra. Só que o que acontece? O pessoal tem que entender isso. Você tem que ter um esparadrapo próprio para você fazer, e você tem que dominar a técnica da esparadrapagem, que aí vai durar mais de 20 minutos. Na NBA, que é onde nós tivemos a oportunidade de estar fazendo um jogo lá em outubro, eles usam com frequência. Só que conversando com os profissionais de fisioterapia nos Estados Unidos, eles começaram a não obrigar mais. Tinha uma época lá que se você sofresse entorse do tornozelo e não tivesse com a esparadrapagem, você era multado, né? Isso por quê? Porque tem atleta que relata dificuldade na performance, né, por estar com esparadrapo ou com uma órtese mais rígida, né, de contenção. Aqui eu defendo a teoria como tem muita rodagem, que é o quê? O atleta precisa se adaptar àquilo que é bom para ele. O maior exemplo disso, não sei se todos que estão na sala conhecem, é o Stephen Curry, né, que é um dos maiores jogadores de basquete da atualidade. E ele joga com um brace rígido, né?
E ele é um armador, ele leva a bola, movimenta bastante. E ele tem um tornozelo com instabilidade, não quer operar e joga com brace rígido sem problema nenhum. Então é mais adaptativo, né? Logo que o atleta consegue, a gente tem sempre no início dos trabalhos no treino, tem os exercícios de ativação e os exercícios de propriocepção. Então a gente já de largada já leva ele para fazer parte do grupo, né? Então é esse outro videozinho que vocês podem estar vendo. Vocês veem, esse é um atleta nosso, americano, né? David Jackson. O outro, acho que é o Alexei, que é o atleta que eu comentei que sofreu entorse e operou o ligamento medial, com apoio unipodal. Então, esse trabalho, isso aí precisa ser feito diariamente. E quanto mais rápido nós conseguirmos introduzir esse trabalho, melhor para a reabilitação e para o atleta. Pode passar o próximo. Na terceira fase da reabilitação, o que nós precisamos estar focando? É a readaptação aos movimentos de quadra. Então, o que é isso? Você tem que entender do esporte para você poder propor alguma... Essa é a nossa antiga propriocepção. São os exercícios que a gente chama de reabilitação funcional. Mas se você não entende do esporte, você não sabe a hora de dar cada exercício. Então você tem que entender o contexto que você está envolvido. O Franca Basquete é o maior time de basquete da América Latina. Não pelos títulos conquistados, mas por uma tradição de mais de 60 anos ininterruptos. Ganhamos títulos sul-americanos, pan-americanos, fomos vice-campeões mundiais, somos atuais bicampeões paulistas, somos campeões da... Mas tudo isso envolve o quê? Uma responsabilidade maior. Se você não entende desse esporte dentro desse contexto, você tem muita dificuldade para reabilitar. Então vocês estão vendo 3 vídeos, nesses vídeos mostram o quê? Você levando um atleta de volta para o ambiente antes dele começar a jogar. Você vê, são vídeos em locais diferentes, né? Ou um exercício ele está fazendo sozinho, com a bola, outro exercício ele já está fazendo em dupla. E tudo isso pensado no quê? Porque qual que é a nossa vantagem no basquete? O atleta ele pode colaborar mesmo que for por poucos minutos. Então você tem que reabilitar ele, mas muitas vezes não é igual ao futebol, que se ele começar jogando e tiver um problema, você tem que substituir, você só tem 3 substituições. No basquete ele pode entrar, colaborar 1, 2 minutos, sair, muitas vezes ele pode colaborar com o time durante poucos segundos e o time sair vencedor, né? Aí continua também, pode passar os vídeos, isso aí a gente está fazendo uma readaptação de um atleta lá no Paraguai, eu acho, esse vídeo. Então, o atleta voltando de cirurgia no pé e já fazendo trabalho com os movimentos do esporte para a gente ter confiança de colocar. E foi justamente, acho que é o Hetzheimer, que é o atleta que está aí, foi decisivo nessa fase do Campeonato Sul-Americano para a gente classificar para uma final e para a gente ser campeão. Então foi uma reabilitação rápida, né? Uma reabilitação muito bem definida de acordo com as necessidades do time. Então, pessoal, assim, de uma maneira geral, nós temos os aspectos técnicos da entorse, que vão do volume de lesões que vão acontecer, 40% das lesões do basquete, 85% acometendo o complexo lateral, então é bom a gente ter uma noção boa desse complexo lateral. Nós sabemos que para examinar, para poder fazer algum teste bom é de 4 a 7 dias, radiografamos todo mundo, para evitar, para documentar,
usamos ressonância magnética para lesão associada e também para juridicamente deixar documentado. Não consideramos muito importante a classificação por graus, mas a grande maioria das lesões são de grau 2. Gostamos muito de usar o gelo, a compressão, usamos muita compressão com as botas pneumáticas, usamos muita terapia manual, cinesioterapia e terapia para reestabelecer o movimento, que é o grande objetivo da fisioterapia, e 10% na literatura geral evolui mal, evolui para a instabilidade, que eu chamo a instabilidade de outra doença, e muitas vezes precisa ser tratada de maneira cirúrgica. Na nossa realidade, felizmente, a gente leva muito pouco atleta para a cirurgia. Agora eu vou bater um papo com vocês. Rogério, Oi? posso tirar aqui uma dúvida com você, Rogério? Fique à vontade. É só porque, como você vai dar uma modificação aí no assunto, e nós tivemos uma pergunta no chat do Silvânio, ele fez um comentário. Acredito que as botinhas de esparadrapo são fundamentais para auxiliar no retorno pós-lesão. Então, acho que ele está destacando aqui a importância, talvez, do atleta se sentir confiante, né, mediante essa estabilidade articular que você fornece com o uso da bandagem, relaxamento, e acho que seria interessante ver sua opinião sobre isso, né, dentro da sua prática, como é que você analisa esse aspecto, se você concorda, se você tem uma outra visão perante a isso, né, até que ponto essa confiança ela é importante e qual o limite entre vou emendar aqui a pergunta, né? Vou fazer uma pergunta em cima dessa. Qual que é o limite que você considera da confiança com a dependência desse recurso por parte do atleta? Bom, ótima pergunta, né? Fico feliz, ainda mais se for o Silvânio, fisioterapeuta do Minas, que é grande profissional da área, renomado profissional. Possivelmente ele tenha entrado aí, se não for ele, mas acredito que seja ele que fez essa pergunta. Acho que assim, além da confiança proprioceptiva de você colocar o suporte, hoje nós temos diversos tipos de calçado, né, no esporte. E os calçados eles têm se tornado cada vez muito estéticos e poucos funcionais, né? Então a gente usava tênis com cano muito mais alto, isso dava um pouco mais de confiança para o esporte, mas os atletas pequenos, os armadores principalmente, alguns atletas laterais que têm muita mobilidade, começaram a usar, inspirado em atletas da NBA, tênis com um cano mais baixo, né? Então eu sou totalmente a favor da bandagem, acho a bandagem melhor do que o brace, o brace fixo ou a tornozeleira semi-rígida, né? Por quê? Porque quando você faz a esparadrapagem, você tem consciência do mecanismo de trauma. Então você faz, se o entorse foi em inversão, você coloca o pé em eversão. Se o entorse foi em inversão e flexão plantar, você faz em dorsiflexão e você sempre está fazendo o mecanismo contrário. E a esparadrapagem, lá nas nossas experiências nos Estados Unidos, tem até 3 tipos, né? Uma mais leve, uma média e uma mais forte. Então o atleta ele vai devagar criando essa confiança novamente. Estatisticamente, mostra que os trabalhos que são reabilitados funcionalmente, eles podem dar confiança, elevar níveis proprioceptivos de 8 a 10 semanas. E o atleta que só fica dependente, que não faz os exercícios, ele pode levar até 1 ano para ter a mesma reação que ele tinha antes lesão. Isso me mostra o quê? Que você não vai fazer só a esparadrapagem para dar confiança. Você vai fazer a esparadrapagem, mas você vai fazer os exercícios funcionais, proprioceptivos e de ativação daquele foot core, né, dos exercícios para ativação intrínseca dos músculos do pé. Então isso eu acho muito interessante, você unir as duas coisas. Quem faz só esparadrapagem sem dar os exercícios, está
o tratamento pela metade. Quem faz só os exercícios e não dá esparadrapagem, eu acho que arrisca demais, porque não vai estar. No começo, o atleta quer sentir mais firme. Isso eu acho importante a gente ter essa medida. Então, na minha rotina, eu sou super a favor da esparadrapagem associada com os movimentos proprioceptivos. Perfeito, Rogério. Acho que é a visão que o Silvânio compartilha também. Ele comentou aqui, ele confirmou, né, que realmente é ele, né, quem você imaginava. Esse aí é fera. Esse aí tem que ensinar para mim. Ele te parabenizou pela apresentação, né, parcial aqui ainda, e comentou aqui que principalmente nas lesões por trauma ou contato, né, as botinhas irão ajudar a diminuir a severidade da lesão. Então, Ele tem, pensando naqueles atletas que têm um histórico de entorses recorrentes, né, ou aqueles atletas que já desenvolveram a estabilidade crônica do tornozelo, né, o ICT, eu acredito que realmente a bandagem ela é imprescindível, né. Aí temos uma outra presença ilustre aqui, né, velhinho aí, entrou na área aí? Eu não tá estou aqui, conseguindo acompanhar quem entra, que eu estou prestando atenção em outras coisas acabou aí. de aparecer aqui para mim. Um abraço para o nosso head Seja coach, bem-vindo, né? prazer. Não posso falar bobagem, não, senão ele me manda embora. Você está sendo Prazer. supervisionado E aqui. parabéns pelo trabalho. Prazer. Ó, e estou dando continuidade, pessoal. Isso é uma historinha boa também para o Silvânio, né? Que tem atleta, um atleta que já foi meu e hoje é dele, que de nível NBA internacional, que não gosta da esparadrapagem, não gosta da tornozeleira. E a gente sabe dessa importância. Mas o que você vai fazer? O atleta, você tem que explicar para ele todos os prós e os contras e tomar uma decisão em conjunto. Porque muitas vezes o atleta não quer colocar aquilo porque ele acha que a performance dele vai cair. E isso para nós é fundamental. Então, o que está em primeiro lugar é a performance. Então é muito difícil você fazer exigências da multa, fazer punições em atletas que não usam proteções, se ele alega que a proteção está diminuindo a performance dele, né? Então isso é muito interessante também, porque todos os profissionais de fisioterapia vão vivenciar isso tudo, né? Agora, o que nós diminuímos um pouco a carga teórica aí do assunto, eu vou falar de outras nuances que são também importantes. Por exemplo, a relação do profissional com a mídia. Dentro do esporte de alto rendimento, você tem que estar preparado para poder ser pressionado. E quem vai fazer essa pressão? Aqui em Franca começa já aqui na minha casa, né? Minha filha, minha esposa, que são torcedoras fanáticas pelo basquete, meu filho pequenininho quer saber que dia que o jogador vai voltar a jogar. Mas a torcida, a diretoria, a comissão técnica, ela faz uma pressão muito legal, querendo o bem de tudo. A imprensa, você tem que saber se posicionar. Porque muitas vezes, naquela empolgação, você dá uma notícia para a imprensa sem ter falado com o próprio jogador, sem ter falado com a diretoria do time, sem ter falado com a comissão técnica. Então a gente tem que diminuir a nossa ansiedade em relação à imprensa para poder já levar para a imprensa dados concretos. O atleta ele já foi avaliado pelo departamento médico, ele já fez os exames, a entorse tem tal severidade, provavelmente vai demorar 3 semanas para recuperar. Por quê? Porque naquele afã, né, de começar a falar muito com a imprensa, a gente pode fazer... eles vão questionar, vocês não vão fazer ressonância magnética? Mas o atleta teve lesão similar em outro lugar e já recuperou, aqui não recupera. Então nós precisamos estar... É uma coisa que a faculdade não dá para a gente, mas a gente tem que começar a se habituar a se posicionar em relação à imprensa. Pode passar o próximo, por favor. A nossa relação em Franca
graças a Deus, é ótima entre a comissão técnica. O fisioterapeuta, ele é parte fundamental dessa comissão técnica. Juntamente com o médico e com todo o departamento médico, é responsável pela saúde dos atletas. Então, qualquer notícia que eu for dar, primeiro eu vou comunicar com o Elinho, que é o técnico principal do time, o seu assistente, que é o Pablo Costa, e o preparador físico, que é o Douglas. Então, todas as decisões são compartilhadas em relação à parte física e à recuperação dos atletas. Isso também porque gera choque de interesses, né? O treinador, obviamente, quer que o atleta volte a jogar o mais rápido possível. O preparador físico quer que você devolva ele para a atividade física o mais rápido possível, para ele não perder aquela condição que foi trabalhada com tanta dificuldade durante a pré-temporada. Então, uma das chaves do sucesso é ter a comissão técnica muito unida e compartilhando de todas as decisões. Então, você, para tomar uma decisão, para poder expor aquilo para o atleta, primeiro reúna com a sua comissão técnica para poder levar a notícia de forma uniforme. Pode passar o próximo, por favor. Esse aí é o nosso médico responsável, o Dr. Anderson, né? Que hoje é o médico responsável do SESI Franca Basquete. Nós estamos aí num quarto, acho que é lá na Argentina, em Santiago del Estero. Geralmente o quarto da fisioterapia é o quarto da resenha, né? É o quarto que bomba, tem cama para 2, mas fica 5, 6 lá o tempo todo. E a gente, tendo esse suporte também do departamento de saúde, da equipe médica, é muito mais fácil de se trabalhar. Hoje aqui nós temos um patrocínio do time que é do convênio da cidade chamado Unimed, e tem um médico que acompanha o time o tempo todo nos jogos, em algumas viagens, e também nós temos uma facilidade para poder cortar caminho, para fazer exames tanto na pré-temporada como se aparecer alguma lesão importante. O médico é fundamental dentro dessa equipe multidisciplinar. Então são várias equipes multidisciplinares que você tem que saber se portar em relação ao médico, ao nutricionista, psicólogo, preparador físico, a comissão técnica, a diretoria, a imprensa e a torcida, né? Isso é de grande importância dentro desse processo de reabilitação. Porque o que vai te queimar não é você fazer a reabilitação errada, são justamente essas outras arestas. É a torcida, é a imprensa, é a diretoria que, se não tiver bem alinhado o discurso, vai questionar o trabalho, que muitas vezes é bem feito, mas mal divulgado. Pode passar próximo. E nós tivemos, isso é muito legal, o ápice, né, da minha carreira, e acredito também do SESI Franca Basquete, foi a realização de um jogo na NBA. Nós jogamos em outubro contra o Brooklyn Nets e conhecemos toda a estrutura que eles têm, e eles se preocupam com cada detalhe. Muitas vezes a gente acha que não é importante, mas eles se preocupam com todos esses detalhes que eu falei na parte de reabilitação, mas também na parte de preparação física, a parte de mídia. Para vocês terem uma ideia, nós jogamos numa arena chamada Barclays Center, e um dia antes do nosso treinamento, à noite, teve um show nessa arena. Até acho que foi o show da dupla Sandy Júnior. Então teve papel picado, luz, foi fumaça. Isso acabou meia-noite. No outro dia, às 9 da manhã, a quadra estava já preparada para o treinamento. Então mostra uma estrutura muito grande. Nosso jogo tinha 12 mil pessoas, 4 mil pessoas para trabalhar, 12 mil pessoas para assistir o jogo. Então eles levam o esporte como entretenimento e como business, né? Como vale muito dinheiro, e para nós, fisioterapeutas, é um reconhecimento muito grande,
Por exemplo, no começo da temporada da NBA, quando se vai draftar os jogadores, é um dos momentos mais tensos para o fisioterapeuta. Porque os donos das equipes, das franquias, eles questionam o fisioterapeuta a respeito da possibilidade de contratar um atleta e as devidas lesões que aquele atleta tem, né? Então é uma decisão que vai muito além de só estar tratando a entorse de tornozelo. Você tem que saber histórico das últimas 10 temporadas, quantos jogos aquele atleta ficou fora, porque aquilo vale muito dinheiro e você faz parte desse processo. Você tem que entender que o atleta parado é prejuízo para o time, é prejuízo para a mídia, é prejuízo para a liga. E você também não pode ter ansiedade de colocar o atleta em más condições para fazer o seu trabalho. Então é um jogo de equilíbrio muito grande que nós temos que fazer entre o respaldo científico e a expertise clínica, entre os interesses pessoais do atleta e os interesses da equipe, os interesses da diretoria, os interesses do patrocinador. Você tem que estar pronto para aguentar essa barra. Pode passar o próximo. Aí é o centro de treinamento do Brooklyn Nets. Então, o que é interessante, esse centro de treinamento é num prédio, né? Isso é um andar do prédio. Então, ali tem toda a infraestrutura com academia acoplada, com fisioterapia acoplada, com centro de mídia, né, para análise, né, dos jogos e dos jogadores. É interessante também o valor que eles dão. Você vê que a nossa comissão técnica está usando terno para estar participando do jogo. O pessoal que senta naqueles primeiro banco ali tem que estar usando terno, né? Então você tem que, para aprender a fazer esparadrapagem, botinha de esparadrapo, de terno também, para poder estar junto ali com a mesma vibe. O que muda muito em relação a gente faz muita coisa boa, somos melhores que os caras em relação à fisioterapia. Por quê? Porque como a gente tem menos dinheiro, o fisioterapeuta aqui no Brasil faz tudo. Lá não. Ela tem um físio para mexer com a parte de eletroterapia, outro físio com a parte preventiva, outro físio para exercícios de parte curativa. Tem time que tem 6 fisioterapeutas e separam 2, 3 atletas para cada físio. Um que mexe só com a parte manual. E aqui, como a gente tem menos dinheiro, o físio faz tudo, né? Faz drenagem linfática, faz manipulação do tornozelo, faz esparadrapo. Lá também tem 3 profissionais que não são fisioterapeutas, podem ser, mas a maioria não são fisioterapeutas, que ficam só para fazer as bandagens, só para fazer as botas de esparadrapo nos atletas, né? E eles fazem lá rapidinho também. Você chega no vestiário, tem uma estrutura grande, os equipamentos para os jogos, você tem que até assinar quantos esparadrapos você recebe. Isso é padrão na NBA, né? Nós ficamos encantados com a equipe médica, com a equipe de fisioterapia e com a estrutura e seriedade que eles levam o esporte, né? Então, tudo que você falar é levado em consideração, é anotado, tem estatística. A respeito ao tema de hoje, que é entorse de tornozelo, por exemplo, eles fizeram trabalhos mostrando em que quarto do jogo se torcia mais o tornozelo. Então é no começo, é no primeiro quarto, então criou-se estratégias para isso. Porque o cara não está bem aquecido, porque ele não fez exercícios de ativação. Não, é o atleta que saiu do banco e foi participar do primeiro quarto do jogo. Então, ele precisa manter o aquecimento mesmo não estando começando a jogar. Eles vão se questionando mediante as estatísticas. E por isso que eles usam a esparadrapagem, porque mostrou que o nível, o grau da entorse e o número de dias parado quando você está com a esparadrapagem é menor. E como para eles vale dinheiro, então eles usam em praticamente todos os atletas. Pode passar o próximo, por favor. Aí também no centro de treinamento, né? Então o que é legal a gente mostrar é que assim, a gente precisa na fisioterapia persistir. Então assim, nós estamos aí no centro de treinamento do Brooklyn Nets.
estamos fazendo um trabalho legal pra caramba, olhando a ilha de Manhattan na frente, e estamos fazendo um trabalho no nível A. Mas também já tivemos nos jogos regionais de Pirassununga, dormindo no chão, 18 dias, e dava para fazer um trabalho muito bom. Nesses jogos a gente ia, para conseguir um gelo, você andava 1,5 km e voltava, o cara falava assim, ô, ah não, Rogério, não vou pôr não, porque dá reumatismo no pé. Eu falava, não, beleza. Então você tem que persistir. O mais importante é você persistir para você ter resultado. Não é do dia para a noite que você vai ter reconhecimento. Hoje, graças a Deus, essas imagens me deixam até emocionado, que são dos nossos últimos títulos, né? Depois de Nós ficamos, por exemplo, 10 anos sem ganhar um título, mas continuamos trabalhando. Hoje nós temos estrutura boa, temos time bom e conseguimos vencer. Por exemplo, o título sul-americano, nós ficamos 27 anos sem ganhar, mas continuamos persistindo, né? Então, você trabalhar em qualquer circunstância, você dá o seu máximo, você tendo estrutura ou não, você pode fazer muita coisa boa. E foi isso que aconteceu ao longo da minha carreira e, felizmente, chegando no ápice aí, tem muita história para contar a respeito de reabilitações improváveis, né? E você começa também a aprender que a parte mental é muito importante. Tem atleta que não consegue jogar com unha encravada, e tem atleta que joga com entorse de tornozelo, grau 2, que joga sem ligamento, com ressonância com 3 ligamentos rompidos, e consegue jogar, né? Então, isso influencia muito no nosso trabalho. Pode passar o próximo. Esse foi o nosso último título, né, que nos orgulhou tanto. Ganhamos do Flamengo, lá dentro do Rio de Janeiro. O último campeão da temporada antes da pandemia, né, somos nós. Esse foi o título do Super 8, que são os 8 melhores times de basquete do Brasil. Isso nos enche de orgulho aí, em estar representando uma cidade que vive o basquete, que tem uma história ininterrupta de mais de 60 anos, e levar o nome da nossa cidade, do esporte que a gente adora, dentro da profissão que a gente escolheu, é muito gostoso. E aí não pode faltar, né? Tem que tirar uma foto com os troféus, né? Então, para a gente chegar a levantar um troféu desse, é muito suor, muito trabalho, muita resiliência, muito tempo fora de casa, uma compreensão geral da nossa família, entendendo que isso tudo eleva o nome da nossa cidade. Né? O basquete aqui é uma paixão, a cidade respira basquete, e pretendemos continuar dentro desse sonho por muitos anos. Fico à disposição para qualquer tipo de pergunta. Mais uma vez, agradecer o pessoal da UFTM, o pessoal da LASE, o Bruno. O Bruno é bom para montar palestra. Acho que eu vou contratar ele para mim, me ajudar nisso aí. Ao Tarcísio, né, que fez estágio comigo aqui também, vivenciando a realidade. Ele vai se identificar com muitas dessas coisas que eu falei, porque sabe o quanto é difícil o dia a dia junto com o atleta, né? E justamente quando ele estava aqui, nós tivemos uma intercorrência com o atleta, não foi de tornozelo, não, foi de joelho, que é uma cirurgia que complicou, e ele teve a possibilidade de estar vivenciando tudo isso aqui do meu lado. Um grande abraço ao professor Daniel, e fico aberto para qualquer tipo de questionamento que vocês quiserem falar, nós podemos conversar. Perfeito, Rogério. Eu vou parar aqui a apresentação para a gente começar aqui um bate-papo. Mas antes eu vou deixar aqui o registro, né, dos relatos do Silvânio, seu colega aí, seu parceiro. Marcelo Cruz também parabenizou a sua aula. Silvânio fez um complemento aqui, que a fisioterapia é a associação de técnicas e recursos utilizados da forma adequada e no momento correto da lesão. Perfeito. Esse domínio associado à expertise do profissional é a chave para grandes resultados. Acho que o caminho é esse mesmo, como você comentou na sua apresentação. O Pablo Costa fez um comentário aqui, te parabenizando.
altíssimo nível de informações, parabéns pelo seu autoconhecimento, competência na profissão. O Silvânio falou aqui que está com saudade aí dos quartos de viagem, das experiências que vocês tiveram aí. Parabéns, mais ou menos, mais uma vez, né, expressou que você é referência para ele, né, mandou um abraço aqui para o Elinho também te parabenizou logo em seguida, né, também te mandou aqui as congratulações, né, para a sua palestra. Bruno também, o Tarcísio, as pessoas que você mencionou. Eu vou deixar o espaço aberto para perguntas, enquanto o pessoal vai se preparando, geralmente o pessoal fica meio tímido no começo, Rogério, mas assim, vou fazer umas perguntas aqui primeiro, né, enquanto o pessoal Fica à vontade. Eu queria destacar algumas coisas que você comentou, eu acho que são muito importantes. Primeiro, acho que a importância do trabalho multiprofissional. Acho que ele é fundamental, a comunicação entre a equipe, eu acho que você trouxe isso muito bem, né? Acho que você também valorizou muito a questão do conhecimento do histórico de lesão do atleta. Acho que isso é muito importante para o profissional que trabalha no esporte. Ainda que você não o conheça tão bem, que seja um atleta novo na equipe, que você não tenha o contato, mas você fazer um trabalho de investigação prévia, né, buscar esse histórico de lesão, contactar outros profissionais que trabalharam com ele, né, ter uma rede aí de comunicação eficiente entre os colegas fisioterapeutas, né, entre os departamentos de saúde das equipes, acho que isso é muito importante, acho que você trouxe essa questão, para quem trabalha na área, ela é fundamental. Acho que você também ressaltou muito bem a importância do tratamento conservador. Quando nós falamos de tratamento conservador, nós estamos chamando aí a atenção de uma forma muito forte para a nossa atuação, né, enquanto fisioterapeutas. Somos profissionais de linha de frente, né, nessa abordagem de tratamento conservador. Claro que contamos com parceiros no departamento de saúde para isso. Momento ideal de avaliar, né, que talvez não seja aquele momento imediato, a lesão acabou de acontecer, primeiro passo, vamos tranquilizar esse atleta, vai ter um momento mais adequado para fazer essa avaliação, para evitar falsos positivos, evitar se confundir com alguns sinais que não caracterizam uma lesão tão grave assim, né, ou evitar falsos negativos, enfim, acho que você trouxe muito bem esse momento, tá? E conhecer o esporte, né? Acho que é fundamental. Se você quer trabalhar em determinado esporte, seja ele qual for, você gostando ou não gostando desse esporte, você tem que conhecer. Desde as regras, até os mecanismos de lesão, os padrões de movimento, para você conseguir intervir de forma, uma tentativa, né, de reduzir os riscos de lesão, ou, uma vez que a lesão já tenha acontecido, estabelecer as melhores estratégias de tratamento e de recidiva de lesões secundárias, né, ou da própria lesão. Eu acho que esses pontos você trouxe muito bem, eu gosto sempre de ressaltar no final, que nós temos vários alunos aqui acompanhando também, Rogério, e acho que é importante a gente aproveitar esse momento para marcar, né, algumas bandeiras e sinalizar algumas questões que são importantes. Acho que um outro ponto que você trouxe também muito relevante, você fez um paralelo do fisioterapeuta brasileiro, né, com o fisioterapeuta norte-americano, e o quanto nós, por mais que às vezes as pessoas achem o contrário, o quanto o fisioterapeuta brasileiro ele é capaz, ele é apto, né, ele está habilitado, desde que ele se dedique para isso, né, a exercer com competência essa função e sem dever nada para ninguém. Eu acho que você é um exemplo disso e você traz na sua fala também o seu relato, a sua percepção, e eu acho que isso é importante também para o aluno, principalmente, ou para o profissional que está ingressando na carreira, para que ele não perca isso de vista, né? E essa dedicação dele, ela pode sim levá-lo a um lugar de destaque, né? Talvez até internacional, sem dever nada para profissionais de outros países. Então, acho que é importante a gente colocar isso também. A minha dúvida agora, Rogério, que eu queria só verificar, na verdade, a sua percepção frente a isso, você comentou um pouquinho sobre a evidência de alguns recursos terapêuticos, né? E aí eu vou entrar mais nos agentes eletrofísicos, que você, no seu dia a dia, você não tem utilizado tanto, né, de recursos como o ultrassom ou o laser para o manejo das entorses de tornozelo.
E aí a minha pergunta é no seguinte sentido, eu até consigo entender, talvez numa fase mais aguda, que você tenha preferência por outros recursos, mas pensando em outras fases inflamatórias, como por exemplo nos estágios inflamatórios que envolvem as etapas de reparo tecidual, principalmente nas lesões por estiramento ligamentar ou nas rupturas parciais, você ainda assim não tem utilizado tanto esses recursos, você privilegia outros recursos, ou para essas situações você, digamos, considera um pouco mais o uso desse tipo de recurso. Rogério, qual que é a sua visão em relação a isso? Não, é assim, professor Daniel, eu tenho preferência para terapia manual, gelo, compressão e cinesioterapia. Mas não quer dizer que eu não use os outros recursos. Eu até uso com bastante frequência o gelo, o laser e o ultrassom, né? Que é o que a gente, ondas curtas, micro-ondas, a gente já nem usa tanto. Mas eu falo assim, a gente tem um pouco de dificuldade, eu uso também eletroterapia, gosto da corrente TNS, gosto da corrente FES para estimulação, só que assim, o que eu acho um pouco complexo é a gente correlacionar com trabalhos científicos bons. Então assim, a gente usa com expertise prática, mas assim, eu acho que as outras terapias de exercício, gelo e compressão têm mais facilidade em publicação científica. Mas os próprios atletas que já sofreram mais de uma entorse relatam melhora com esses outros recursos terapêuticos. Vamos dar um outro exemplo do que a gente usa e que tem pouco respaldo científico. É o kinesiotape. Então, o kinesiotape, a gente tem uma dificuldade enorme de achar artigos científicos que validam a técnica, mas por algum motivo proprioceptivo ou até mesmo que a gente não conheça e possa vir a conhecer no futuro, o doente que está no final ali, o atleta, eles adoram esse tipo de recurso. E tem um efeito, pode até vir, a gente vir a descobrir que é um efeito mais placebo, ou vir a descobrir realmente com trabalhos científicos melhores que o kinesiotape é bom, mas a gente usa, nós usamos, só que não conseguimos respaldar cientificamente. Entendeu? Acho que é isso que eu gostaria que ficasse fixo. Tem algumas coisas que já são consagradas, e que a gente consegue ter trabalho científico bom, outras que são utilizadas no dia a dia, principalmente aqueles edemão residual, quero fazer um calor profundo ali. E outra coisa que também eu dentro da minha prática eu vim tirando um pouco, eu uso muito o gelo nos 2, 3 primeiros dias, depois eu diminuo bastante. Então geralmente a gente faz assim, o atleta começa comigo 8 da manhã para ele poder fazer o resto da rotina. Então ali é onde que a gente faz mobilidade, a gente faz ganho de amplitude, a gente faz calor e aí ele vai para a rotina. E no final da rotina ele vai fazer o gelo. Então a gente gostaria que tivesse trabalhos melhores na eletroterapia. Apesar de eu gostar muito eu gosto muito da corrente TNS, gosto muito da corrente FES, uso ultrassom, uso laser, mas não consigo achar muito respaldo em trabalhos bons nesses recursos. Ok, Rogério. Na verdade, a minha pergunta ela é para ver a sua visão mesmo. Particularmente, eu não considero que existe certo ou errado nesse caso. Acho que existem diferentes abordagens, e se você utilizar o recurso com o devido embasamento e no seu devido momento, você está atuando de forma correta. Isso não significa que uma atuação que não use esse recurso esteja errada. É mais para a gente ver as diferentes visões. Eu vou abrir a palavra aqui para o Silvânio, eu vou inverter um pouquinho a ordem das falas, porque eu acho que ele vai querer falar alguma coisa sobre isso, complementando essa questão, talvez dando a posição dele. Então, eu vou deixar ele à vontade para comentar, depois eu retomo as outras perguntas que foram feitas. Silvânio, fica à vontade, por favor. Boa noite, Daniel. Boa noite, Rogerinho. Boa noite, Elinho. Acho que a palavra primária tinha que ser do head coach, né? A questão de hierarquia. Acho que ele está. Mas então peço licença aí, head coach, só para
Primeiramente, parabenizar aí a você, Daniel, a todos os envolvidos, parabenizar o Rogerinho, que, como disse, é referência naquilo que faz, é um grande colega, um grande amigo que o basquete me deu. Então, assim, parabéns mesmo por você elevar o nome da fisioterapia esportiva da forma que você eleva. E, assim, reforçando tudo que ele falou, na minha opinião, em comparação com a NBA é um mundo à parte em relação a aporte financeiro. É uma realidade bem distante em relação à nossa realidade. Mas eu não tenho dúvida e medo algum de falar que, em termos de profissional da fisioterapia, eu acho que a gente, brasileiros, os fisioterapeutas do Brasil, eles estão acima dos fisioterapeutas do exterior, em termos de profissional técnico, do profissional mesmo, propriamente dito. Igual eu falei, a NBA tem, em termos financeiro, recursos, dinheiro para tudo, aquela coisa que, infelizmente, a gente não tem esse acesso ainda em comparação a eles, mas em comparação ao profissional da fisioterapia, eu acredito e levo essa bandeira que os profissionais brasileiros estão acima dos profissionais do exterior. Isso eu vejo muitos atletas do exterior brasileiros que trabalham, que jogam no exterior, não só no basquete, mas no nível mundial, entrar em contato conosco, pedindo um suporte para em determinadas demandas de lesões, de recuperação e entre outras coisas. Em relação à parte de eletroterapia, eu vou colocar aqui criar não digo, não sei, fugiu a palavra aqui, mas assim, criar uma discussão mesmo, porque realmente, igual o Rogério falou, existe o lado que existe poucas evidências em relação aos recursos de eletroterapia, apesar que a gente utiliza, igual ele falou, igual eu falei eu explanei no meu comentário, eu acho que se você saber usar o recurso correto, no momento correto da lesão, tem resultado sim. E eu acredito que existe um déficit muito grande na qualidade dos estudos referentes à eletroterapia. Eu acho que da mesma forma que hoje você vai procurar artigos, como ele mostrou na aula aí, vários artigos colocam baixas evidências, mas assim, se você for olhar detalhadamente, tem muitos desses estudos que existe falhas em relação os recursos de eletroterapia. Então, é um ponto que eu gosto de estar levantando aí para a gente realmente pesquisar, a gente realmente questionar tudo que a gente lê. Né? A gente, como profissional da saúde, não é porque saiu um estudo agora que ele é a voz da razão e tudo que era feito anteriormente está errado. Então, a gente tem que ter essa crítica em relação a tudo que a gente lê, para que a gente possa realmente associar, fazer a melhor utilização dos nossos recursos em prol dos nossos atletas de alto rendimento. Então, assim, isso eu digo isso eu digo terapia manual, isso eu digo todos os nossos recursos. A gente tem um leque desses recursos que, utilizados corretamente, com certeza a gente tem grandes resultados. Então, só para explanar, parem mais uma vez, Rogerinho, sou seu fã, você sabe disso, admiração, gratidão pela sua vida, pela sua família. Mestre Head Coach, tamo junto, você sabe do carinho que eu tenho por essa família de Franca, toda a CT, todos os atletas, Canela, então, Canela, né? Quem não sabe, o Canela é o nosso querido Hetzheimer. Então, é uma família aí de Franca, de profissionais e de atletas que eu tenho um carinho muito grande, admiração muito grande. Tamo junto, guerreiro. Parabéns a todos os envolvidos. Silvana, agradeço aí seu depoimento, suas palavras, seu comentário, acho que ele acrescenta muito ao tema e mostra, né, a visão de mais um profissional, o que, novamente, aqui para nós, né, estamos trabalhando diretamente com uma série de alunos que estão acompanhando, com muito interesse, o tema é sempre bom nós termos esses relatos. Vou pedir aqui a liberdade aqui dos nossos inscritos aqui de passar a palavra ao professor, né, ao head coach aí, para que ele possa fazer a pergunta, né, depois a gente segue aqui a ordem das perguntas dos demais inscritos aqui. Por favor, Elinho, fica à vontade aí, a palavra é sua. Grande, professor Daniel, obrigado pela oportunidade, muito legal, parabéns aí pelo trabalho. Rogerinho, parabéns pela explanação, pela aula, muito legal. Grande, Silvane, prazer estar participando com você desse momento.
Eu queria que o Rogerinho falasse um pouquinho, e eu acho que o Silvânio compartilha dessa mesma ideia. O que eu acho incrível na fisioterapia esportiva, assim como na medicina esportiva, é a sensibilidade dos profissionais para estarem lidando com os diferentes momentos de temporada. Então, é o cara assumir o risco. Por exemplo, quando eu jogava, eu tenho um entorse, e o médico falar para mim, às vezes, esse entorse normalmente são 21 dias, sem fazer nada e tal. E, de repente, o fisioterapeuta falar para mim, cara, vamos trabalhar, e chegar para o médico e falar, eu vou trabalhar com ele, em 13 dias eu ponho esse cara jogando a semifinal do campeonato. Essa sensibilidade está totalmente ligada à parte mental. E hoje nós temos, eu tive a felicidade, tanto com o Dr. Marcelo Cruz, como com o Dr. Anderson, e os outros doutores que trabalham com a gente aqui, de ter essa sensibilidade junto com esses profissionais. Esses profissionais tiveram essa sensibilidade e a confiança dentro do trabalho deles, e isso faz muita diferença, não só na recuperação clínica do atleta, mas na recuperação mental, para o cara estar entrando e jogando. Então, eu queria que o Rogerinho falasse, porque nós vivemos muitos exemplos que o cara ia voltar em 3 meses e, de repente, o fisioterapeuta, juntamente com o médico, coloca o cara jogando em 2 meses. E isso é uma coisa que eu particularmente, como técnico, não quero abrir mão nunca, de ter profissionais competentes e que eu confie, claro, para que a gente possa estar tendo esse benefício. Porque só a gente sabe o que significa você recuperar um atleta com 10 dias de antecedência, 12 dias de antecedência, 6 dias de antecedência. Às vezes vale um título, às vezes vale uma renovação de contrato de todos os nossos profissionais. Então, isso é uma parte que, às vezes, ela não é tocada, e o que eu gostaria não só de agradecer, mas também de valorizar essa parte mental e essa sensibilidade dos profissionais da área de fisioterapia e da área médica. Bom, Elinho, fico feliz com a sua presença, né? Nós que vivenciamos o dia a dia, tanto desde o período que você era jogador e virou treinador, sabemos, né, o tanto que é importante esse controle de todas as situações focado na parte mental, né? Então, eu acho que assim, o diferencial é você vivenciar o dia a dia de uma maneira intensa. Então, o conhecimento, a busca do conhecimento teórico, assim, é um acesso para todos, né? Agora, você vivenciar de verdade, você vestir a camisa, você saber das nuances psicológicas. Recentemente conseguimos colocar um jogador que estava com lesão muscular diagnosticada, com ressonância magnética, com tudo contra, e com esse trabalho de confiança e mental, o jogador jogou a final do campeonato, levou nosso time para o último jogo. Então isso tudo eu correlaciono com o jeito que a gente foi formado, desde a mentalidade de Franca e da presença do seu pai, do Hélio Rubens, que sempre foi um mestre nessa parte emocional. Isso faz com que a nossa formação, a nossa raiz, nosso pensamento em termos de reabilitação e de esporte é fazer tudo como se fosse a última vez da maneira mais intensa possível, né? Então isso faz muita diferença, porque isso transborda da gente em relação ao paciente, transborda da gente em relação ao atleta. Então ele consegue começar a entender o quanto aquilo é importante. E como a gente sabe que mais de 75% das doenças têm um efeito psicossomático muito grande, isso tudo ele vai mentalizando e vai conseguindo superar e entender a necessidade de estar presente em algumas situações, né? Como a gente explica, parafraseando o Hélio Rubens, uma mãe que no momento de desespero levanta o carro para tirar um filho de baixo na hora do acidente. Isso tudo é força mental. E isso você não adquire de um dia para o outro. Precisa de um trabalho e precisa transbordar dentro de um grupo. Então, estando junto, vivenciando o dia a dia, conhecendo a realidade de cada um e mostrando o quanto aquilo é importante, é que a gente consegue
ultrapassar os limites biológicos, né? E a gente, lógico que tem um direcionamento, lógico que tem recurso, que tem exame, mas você querer com todas as forças faz a diferença. Muito bom, Rogério. Eu tive um probleminha aqui de conexão, acabei perdendo algumas perguntas. Eu peço para que as pessoas que tenham feito, né, o façam novamente. O Ângelo e o Gabriel já refizeram aqui a pergunta novamente. Eu vou Daniel, começar com a do Gabriel, que ela tem uma. Oi, pois não. desculpa te interromper, Daniel, só para completar, se você me permite, a explanação do Rogerinho, associada à pergunta Fique à vontade. do Elinho. Cara, não existe Vontade. lesão, não existe lesão que realmente só tem relação do corpo, biomecânica e física. A relação corpo e mente é ligado 24 horas, não tem como. Então, assim, esse trabalho, ele tem que ser, esse trabalho, esse filho do fisioterapeuta, no complexo de reabilitação de lesão, tem que ser muito bem feita. E isso aí, muito dessas coisas, desse feeling, de saber essa associação, muita coisa não tem livro. Então, assim, é indispensável esse feeling. Existe, que é o que eu falo, que eu gosto de falar, que existe riscos controlados, Elinho, riscos controlados. Um atleta com uma lesão muscular, grau 1, você tem um jogo que tem um prognóstico de 7 a 10 dias, mas você tem um jogo de decisivo, final de Super 8 daqui a 3 dias, 3, 4 dias, entendeu? E aí, com a evolução diária do atleta, porque a fisioterapia não é uma matemática exata. Uma mesma lesão com um atleta pode demorar 2 dias, para outro pode demorar 5, outro pode demorar 10 dias. Então, eu não gosto de fechar prognóstico, principalmente para head coach. Porque se eu chegar para você ali e falar assim, ó, o Canela ele só volta daqui a 10 dias. Entendeu? Aí não, ele pode, eu não posso, eu não tenho essa competência porque ele vai voltar somente 10 dias. Ele pode responder anteriormente e com essa reavaliação diária feita pelo departamento médico do clube e por toda a equipe interdisciplinar, a gente consegue muitas vezes retornar bem antes do previsto. Então, por isso que eu não gosto de fechar data, fechar prognóstico de lesão, por respeitar a individualidade de cada atleta e também da sua reabilitação. Então, assim, essa questão é fundamental, essa expertise, esse contato diário da comissão técnica. O Rogerinho pode me corrigir aí se eu estiver falando errado, mas a gente conversa mais com a comissão técnica que com a nossa própria família. Então, assim, todo dia, houve uma evolução, professor, melhorou isso, vamos retornar, vamos colocar um X de minutagem, vamos controlar o número de salto, enfim. Então, são vários pontos que a gente consegue abordar associado a essa abordagem mental perfeitamente falado pelo Elinho e pelo Rogerinho, para resultar no retorno, muitas das vezes, mais rápido de uma lesão. É isso aí. Desculpa aí interromper. Desculpa aí, viu, Rogerinho? Estou falando demais. Desculpa aí, Dani. Você tá falando só a coisa certa, pô. Pode falar, né? Daniel até perdeu a conexão depois dessa. Mas o Silvano, isso aí, cara, é o diferencial que eu acho que a gente precisa sempre estar passando para o pessoal que está começando, é que tem uma coisa que é o que o livro fala, o que está escrito no livro, e tem outras coisas que acontecem no dia a dia, que é aquela vivência que vai te levando à excelência, né? Então, esse aspecto mental aí é uma das coisas. Outra coisa importantíssima é conhecer os históricos, também os históricos de superação de cada atleta. Então, isso tudo é o diferencial, é o tempero a mais que tem. Se for só colocar 20 minutos de gelo, levantar o pé, fazer ultrassom 0,5 watt por centímetro quadrado, não é isso que é a diferença, né? A diferença, por isso que o fisioterapeuta brasileiro está na frente de outros fisioterapeutas, porque ele quer de verdade que aquilo ali aconteça, ele quer que o atleta se recupere. Isso é uma característica do latino, né? Que quer que o doente melhore. Muitas vezes em outros países com outras culturas, eles simplesmente falam, passa o que tem que fazer, se melhorar, melhorou, se não melhorou, amém.
Tá, perfeito, Rogerinho. Eu acho que essa confiança, né, que você falou também muito bem, essa relação interdisciplinar com a comissão técnica, preparação física, e principalmente a confiança no nosso trabalho pelo head coach é essencial. Essa confiança é essencial, senão as coisas não fluem, não tem jeito. Então, assim, a partir que, por exemplo, que existe esse elo de confiança, isso eu falo da parte profissional, independente da parte pessoal, como amigo, externo clube, mas a relação de confiança com o head coach, eu acho que tem relação direta com o resultado do nosso trabalho. Não sei se você concorda com isso, o Elinho também, mas assim, a gente chega com o nosso treinador, não, vamos segurar o atleta, vamos segurar aí um dia, vamos poupar ele do treino do contato, vamos deixar ele só chutar, e a partir do momento que há essa confiança e essa ação juntamente com o head coach, os resultados também indiscutivelmente extraordinários. Sem dúvida, é a pura realidade. Eu vou tomar o lugar do Daniel, porque tem uma pergunta que eu fiquei curioso aqui. O Ângelo Ferreira deu parabéns pela palestra, excelente conteúdo, e fez uma pergunta: existe algum indício que a bandagem rígida, como a do Curry, principalmente aquele modelo Zumst A2DX, é mais eficiente que a esparadrapagem, que o tape, né, que o Dano usa? Bom, cientificamente, os trabalhos que tem atualmente mostram que a bandagem rígida, na verdade, ela dura 20 minutos. E o modelo que ele está falando aí dura mais tempo, né? Então, as órtices que são fixas, elas duram mais teoricamente do que a bandagem, né? O problema é que o atleta relata que fica com o tornozelo muito preso e não consegue ter a performance ideal. Então, na parte científica, pode ser que sim, mas na prática do dia a dia, antigamente existia, existe até hoje, né? Eu acho que o Olivinha joga com a Aircast fixa, né? Então, os braces, eles têm os semi-rígidos e os rígidos. Parece que na literatura mostra que os rígidos têm mais eficiência, mas na nossa prática não é assim que funciona. Você vê que na nossa liga, que é uma liga grande, 16 times, tem um atleta, 2 no máximo, acho que o Iago e o Olivinha, que jogam com esse tipo de proteção rígida. Eu vi que o Gabriel também fez uma outra pergunta a respeito da confiança do atleta no fisioterapeuta. Isso. Eu vi aqui. Vou ler aqui para você, Rogério. Olha, gostaria de saber como é a confiança do atleta no fisioterapeuta, caso a vontade de entrar em jogo seja maior do que a preocupação com a lesão. É um dilema aí, né? Uma corriqueira, né? Não, isso aí é o nosso dia a dia sempre. Isso vai do perfil traçado do atleta que você contrata, né? E da maneira que o grupo está se comportando. Normalmente, a grande maioria quer jogar, quer participar, quer estar presente em todas as situações. Você tem que ter a habilidade de não fazer loucura, né? Você tem que ter um respeito biológico, você tem que ter... eu gosto muito de fazer o atleta participar de treinamentos, principalmente treinamentos coletivos, que é onde que eu vejo se ele tem real condição de jogar. Exceto algumas situações onde não teria treinamento, você tem que arriscar tudo num jogo, mas é muito difícil de acontecer. Então, geralmente, a gente conhece o atleta quando você vai devolvendo ele para a quadra e ele mesmo vai ficando confiante, participou do coletivo, jogou, treinou, por que lá na hora que está aparecendo na televisão, com o público, não vai dar certo também? Então, geralmente, o que a gente faz é isso, ir voltando o atleta dentro do contexto de treinamento, né? Se ele fez um coletivo bom, aí ele vai para o jogo. Muito bom, Rogério. O Tarcísio, ele refez aqui a pergunta dele, que eu tinha pedido, uma pergunta que acho que calha bem aqui para esse momento. Ele pediu para você falar um pouquinho sobre a educação do atleta, né? Educação em saúde, né? Os cuidados que ele deve ter e que estratégias que você costuma usar para redução de risco de lesão, né? Para gerenciamento de risco de lesão e a importância desse trabalho educativo nesse sentido. Acho que é uma pergunta bem pertinente que a gente tem que explorar mais, né? Acho que não pode abrir mão disso. Então,
Podia comentar um Eu vou comentar a respeito da parte preventiva, que tem que fazer parte da rotina do dia a dia, né? Antes a gente tirava um dia ou 2 dias da semana para fazer a parte preventiva. Hoje não. Hoje o trabalho preventivo, e a gente tem isso não só no basquete, com um programinha que chama CBB 12, mas também tem no futebol com o FIFA 11, né, que é o FIFA 11, que são uma série de exercícios que durante o período de aquecimento o preparador físico já pode dar. Esses exercícios com freagem unipodal, exercícios que garantam mobilidade e força e destreza, eles já servem para prevenção de lesão de membro inferior, principalmente joelho e tornozelo. Então isso tem que fazer parte da rotina, não tem mais assim, tira um dia para fazer prevenção. Não, você faz todo dia prevenção no aquecimento. E aquele que está muito discrepante, por exemplo, o cara torceu o tornozelo e não consegue amplitude. Além dele fazer tudo isso, ele faz um trabalho, um tratamento na fisioterapia de maneira específica. E pela nossa batalha durante muitos anos, o que aconteceu? Os atletas também começaram a comprar equipamentos e entender. Então, todos os atletas hoje têm rolo de liberação miofacial, eles fazem isso, carregam esses rolos para cima e para baixo, mini bands, super bands, até mesmo nas botas pneumáticas, mais da metade do nosso time os caras mesmo compraram. Então, eles começaram a pensar o quê? Pô, se eu fizer isso, eu vou durar mais tempo. Vou, ao invés de eu jogar 10 temporadas, posso jogar 15. Então, foi muito gratificante para a gente ter essa vitória aí. Eles já têm essa consciência, eles não ficam reclamando que tem que fazer e muitas vezes compram os equipamentos até. Muito legal, Rogério. Eu agradeço aí a explicação a todas as perguntas. Eu acredito que foram feitas todas. Se eu tiver esquecido de alguma aqui, ainda está em tempo, pessoal, se quiser fazer, usem o chat para isso. E gostaria de agradecer mais uma vez, Rogério, a sua participação aqui no nosso evento. Para nós, assim, extremamente gratificante, né, contar com profissionais, referência, né, no nosso país, compartilhando de uma forma muito humilde, né, e completamente aberta aí os conhecimentos e como eu falei no início, né, o nosso trabalho aqui, né, dentro da LASE, é um trabalho que envolve discentes, né, essencialmente, mas que são futuros profissionais, né, serão futuros profissionais, muitos deles talvez na área do esporte. Então, todo esse trabalho que é feito aqui, ele é voltado não só no sentido de ampliar o conhecimento técnico, ampliar o conhecimento científico, mas também o conhecimento humano, profissional. Todos esses relatos e essas discussões que surgiram aqui ao longo da palestra foram extremamente enriquecedores, né? Eu acho que cada um aqui sai com uma visão um pouco diferente do assunto, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da atuação do profissional. E acho que isso é um papel importante que as ligas acadêmicas incentivar isso, né, nos alunos que têm um interesse em atuar na área de saúde do atleta. Bom, então queria agradecer mais uma vez a sua presença, tá? Deixar aí a palavra final para você também, caso queira falar mais alguma coisa, para que eu possa depois fazer o encerramento. Eu fico honrado, né? Gostei muito de ter participado, espero participar outras vezes, espero estar aí na UFTM, na Liga de forma presencial, quando tudo isso passar. Gostei de participar porque é um ambiente interessante, muito gostoso. E assim, eu acho que o grande segredo da fisioterapia é você não ficar escondendo o ouro. Você tem que passar a informação para frente. Você não ser dono da verdade, isso vai te cercando de pessoas que querem ajudar na reabilitação. Então, quanto mais eu puder entregar o ouro aí para a turma, nós vamos fazer. Grande abraço ao Bruno e ao Tarcísio e pela cordialidade do professor Daniel, sempre disposto a nos ajudar aí. Rogério, nós que agradecemos, tá, mais uma vez, em nome da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva,
certamente queremos contar com a sua parceria em outros eventos. Demorou muito, né? Falei muito. Não, imagina, que isso. Espero que possamos contar com você mais uma vez. Se tudo der certo, o quanto antes possível, em alguma oportunidade presencial, mas enquanto isso não for possível, mesmo usando esse tipo de tecnologia que nós ainda bem temos, né, à disposição para poder colocar as pessoas em contato. Então, agradecer mais uma vez em nome da LASE, agradecer a presença de todos, e também já deixar aqui o convite para o nosso próximo webinar, a qual eu estendo também a você, né, a todos os presentes. Nós teremos um webinar com um médico ortopedista e do esporte aqui de Uberaba, é o Dr. José Martins, Juliano Eustáquio, ele é o médico do Uberaba Esporte Clube, trabalha muito no futebol, e ele vai trazer um tema que para nós também é de muito interesse, são as lesões do LCA no esporte. Também uma lesão muito comum, né, assim como as entorses de tornozelo, uma lesão muito frequente, para a qual nós sempre temos que ter um olhar muito crítico e sempre muito entusiasmado a discutir e debater. Então, esse webinar será realizado na próxima quarta-feira, no dia 10 de junho, no mesmo horário, às 7 horas. Então, fica o convite aqui para todos, né, também estendo já ao Rogério e a todos os presentes que tenham interesse, tá bom? Agradeço mais uma vez aqui a presença de todos, né, fiquem bem, em saúde, desejo uma boa noite a todos e uma boa semana para vocês. Um abraço. Um abraço.